Abra sua Bíblia em Malaquias 3, vamos continuar a nossa série de mensagens no livro de Malaquias. Muito obrigado, viu, graduada? Deus te abençoe, viu? Agora você ora para um emprego também para a Rebeca, viu, gente? Ela não gosta que eu faça isso, mas enfim. Casou, agora já era, né? Semana passada a gente meditou em como o povo de Israel estava cansando ao Senhor por conta da sua lenga-lenga, né, de dizer que prestavam um culto que não era aquele culto estabelecido por Deus. E vinham com questionamentos a respeito, inclusive, até do caráter de Deus, de que Deus não perdeu a sua noção de certo e errado e que aceitava os malfeitores e que onde estava então a justiça de Deus. Esse era o nível da perdição do povo, né, nesse contexto aqui da carta, né, do livro de Malaquias. E a gente viu semana passada que a resposta a esse problema do culto é o próprio Deus, que envia ou enviaria um mensageiro para solucionar esse problema. Primeiro, como vimos semana passada, o profeta João Batista preparando o caminho ao Messias que viria, o mensageiro da aliança, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem sobre si o domínio de todas as coisas, que é o autor e consumador da nossa fé. É esse, né, como está no versículo 1, aquele que viria, o Senhor do templo, aquele em que o povo esperava e buscava e que desejava. É esse Messias que vem. E a gente, não sei você, mas esse primeiro versículo, ele encheu o meu coração de esperança, de saber quem é Jesus e quem é o mensageiro da aliança. Desse profeta, desse Messias, desse Salvador prometido há tanto tempo e que estava por vir para o povo de Israel. Ainda depois de Malaquias, levou mais 400 anos até que o Messias viesse. Mas ele veio, cumpriu sua missão, morreu e ressuscitou por nós, voltou aos céus e um dia virá novamente, cheio de glória, para nos levar à eternidade com ele. Essa é a nossa esperança. Mas presta atenção no versículo 2. Se o versículo 1 é cheio de esperança, e é mesmo, de fato, do Messias que viria, o versículo 2 ele já começa num contraste muito forte. A gente vai ler do 2 ao 5 hoje. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E pegou já o contraste do negócio? O Messias está vindo, mas quem que vai suportar o dia da sua vinda? Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, adúlteros, os que juram falsamente, os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, e torcem o direito dos estrangeiros, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha isso. Primeiro versículo, eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho, e também o mensageiro da aliança. A promessa do Messias, do Redentor da humanidade, estava para se cumprir. O povo na época não sabia ainda quando, nem aonde, nem o momento exato. Aonde até saberia, na verdade, né? Mas não sabia quando ia acontecer a vinda. Mas aqui, muito próximo já. E nós, já com a história completa, ainda não completa, mas uma boa parte da cena das Escrituras completa, a gente já sabe que é a pessoa de Jesus Cristo. Mas esse versículo 2, ele já começa, inclusive, com esse contraste. Daquilo que o povo estava fazendo, desse culto estranho aos olhos de Deus, do povo se perdendo no seu adultério, como a gente viu no capítulo 2. Mas agora, o Deus que promete demonstrar a sua justiça, agora também promete purificar o seu povo,
quando o mensageiro da aliança vir, ou como ele veio. E aí sim, o culto ao Senhor vai ser justo e verdadeiro. Por isso que estamos aqui nessa manhã, irmãos, para juntos celebrarmos a esse mensageiro que veio e resgatou a mim e a você, para como o corpo de Cristo celebrar a sua morte, celebrar a sua ressurreição e a vida nova que ganhamos nele. Amém? É para isso que estamos aqui. Mas esse versículo 2, então, ele já começa na demonstração de que o mensageiro da promessa, ele não viria. E quando a gente lê nos evangelhos, quando Jesus Cristo se manifesta ao povo, eles queriam o coroar como rei, mais de uma oportunidade. Você sabe dessas histórias. Eles imaginavam que o Messias viria como um grande libertador político de Israel, que no contexto do século I, quando Jesus vem ao mundo, libertar o povo do Império Romano, da opressão dos romanos. Então eles imaginavam que esse rei, esse Messias que viria, seria para libertar o povo nesse sentido, no sentido político. Mas o que Deus está falando aqui é que ele vem para libertar o povo, mas ele vem para libertar das garras do pecado. Ele vem para libertar o povo do adultério, da feitiçaria, da injustiça, do orgulho, e estabelecer um culto verdadeiro de acordo com o que esse mensageiro vai dizer. Então, a expectativa do povo de que a libertação seria política não se cumpriu ainda, pelo menos. Porque o mensageiro da aliança, Jesus Cristo, veio, como Paulo vai dizer em Colossenses, para nos arrancar do reino das trevas e transportar para o reino da maravilhosa luz. É para que eu e você não sejamos mais mortos em pecados e transgressões, mas vivos nele pela graça e pelo grande amor que se demonstrou por nós. Essa é a verdadeira libertação. E essa é a verdadeira purificação. Por isso que começa com um mas. E a pergunta é: quem pode suportar o dia da sua vinda? Eu acho que eu e você já sabemos a resposta. Quem pode suportar a vinda do Messias? Ninguém. Ninguém poderia suportar a vinda do Messias, porque ele é o Deus encarnado, o Deus santo, o Deus justo. Essa ideia de suportar o dia do Senhor, o dia do Messias, enfim, ela está presente em várias passagens no Antigo Testamento. E é justamente nessa ideia. Quem pode olhar para Deus, olhar para Jesus e dizer que é justo sem Ele? Quem poderia fazer isso? Ninguém. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que todos pecaram, estão distantes da glória de Deus. Não há quem se escape disso. Todos os seres humanos são indesculpáveis diante de Deus, porque todos transgrediram a lei, todos estão distantes daquilo que Deus estabelece. Porque é assim a nossa natureza humana longe de Cristo. Mas tem uma pessoa que poderia suportar a vinda do mensageiro da aliança. Quem foi essa pessoa? O próprio mensageiro da aliança. Jesus Cristo se fez por nós. Abra a sua Bíblia lá em Romanos 3, 22 ao 26, nós vamos ler agora. Para entender como Jesus fez isso. Olha só o que diz Romanos 3, 22. É a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O próprio Deus se fez homem, viveu e habitou entre nós. E nele, como o Walker leu em Isaías 53, Deus escolheu por bem esmagá-lo na cruz, para que os meus pecados, os seus pecados, as nossas transgressões fossem sobre ele. Porque eu e você
não seríamos capazes de apaziguar a ira de Deus. Somente Ele mesmo, somente o seu Filho, sem mancha e sem pecado, o Cordeiro de Deus, como o próprio João Batista assim chamou Jesus. É a justiça de Deus em Cristo que, aos que creem, nos tornam justificados pela fé em Cristo Jesus. Aqueles que estão nele, aqueles que estão em Cristo, o mensageiro da aliança, esses sim podem suportar o dia da vinda. E aqui, muito provavelmente o profeta Malaquias estava observando também, irmãos, a segunda vinda de Cristo, quando Ele há de redimir toda a existência. Quando Paulo fala em Colossenses, ou quando João tem as visões de Apocalipse, ele não está achando, irmãos, que a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda de Cristo, vai ser um evento pequeno, localizado como foi a primeira vinda, na Palestina no primeiro século. A segunda vinda do Senhor, ela vai ser um evento grandioso, irmãos, em que todos os povos, todas as línguas, nações, etnias, raças, cores, enfim, todos verão a Cristo Jesus. E aqueles que estiverem sido achados nele, reinarão com ele eternamente. E nós estaremos lá, não por nossos méritos, mas pela graça e pela misericórdia de Cristo. Mas a vinda do Messias, quem pode suportar e quem pode subsistir, é o próprio Messias, é o próprio Senhor Jesus. Mas esse Messias, ele vem, inclusive, e aí, para ajeitar a casa. Quando diz do Senhor do templo, é justamente por isso, porque o culto, a vinda do Messias seria para ajeitar o rumo daquilo que estava sendo feito. Por isso que diz que ele vem como fogo e como sabão. Expressão curiosa, né? Ela aparece em Jeremias também. E a ideia do sabão aqui, eu já falo do fogo, a ideia do sabão é tipo aquele sabão tira-manchas da embalagem rosinha, que eu não vou falar porque não patrocina nós, você está entendendo? Mas você sabe qual é? Que promete que vai limpar qualquer tipo de mancha, né? Sabe que aquela camisa branca que você derruba molho de tomate, você passa lá o Vênus e aí ele diz que vai purificar. Eu falei, né? Ele diz que vai purificar e vai tirar toda a mancha, não é verdade? A ideia é um sabão específico que tinha na região da Mesopotâmia, lá na antiguidade, enfim, e que era usado para limpar os mais finos e ricos tecidos da época. É nessa ideia de esfregar até sair essa mancha, para tornar esse tecido limpo mais uma vez. E esse processo muitas vezes não é fácil, né? Às vezes tem que repetir o processo para tirar a mancha, né, do tecido, né? Às vezes tem que esfregar com força. E esse é o alerta que Deus está fazendo aqui para o povo, né? Como a gente viu semana passada também, quando ele começa a dizer, eis que envio, é de uma ordem de prestar atenção no que Deus está falando. E aqui, mais uma vez, ouçam o que eu estou dizendo, porque a vinda do Messias não vai ser qualquer coisa. A vinda do Messias não vai ser bacana para todo mundo. Como a gente vai ver os dois tipos de pessoas aqui nesse texto. Mas a vinda do Messias, ela vai ser um processo de mudança, de limpar impurezas, de tirar coisas, como o autor de Hebreus vai dizer, que nos atrapalham a olhar o autor e consumador da nossa fé, do peso do pecado que impede da gente caminhar a jornada que foi proposta a nós. E esse processo, irmãos, e ontem falamos um pouco disso com os jovens, muitas vezes ele vai pedir coisas muito caras a nós. Essas manchas, ou como o profeta vai dizer do ourives e do fogo, para a fabricação da prata na antiguidade, que vai falar no versículo 3 e 4, para que a prata fosse refinada,
ela tinha que ser aquecida a temperaturas elevadíssimas. E nesse processo, né, da fervura da prata, as impurezas, elas saltavam, elas saíam. E o ourives, o fabricador da prata e do ouro aqui, ele só terminava de esquentar a prata quando ele se via no reflexo da prata. E tirava toda a impureza então. Esse processo de purificação do Senhor, esse processo de purificar o seu povo, para que a vida do povo o cultuasse da maneira correta, muitas vezes não é um processo fácil a nós. Porque tirar as impurezas do nosso coração significa tirar coisas que a gente define como prioridade para a nossa vida muitas vezes. Pode ser a nossa família, pode ser o nosso emprego, as nossas riquezas, pode ser as nossas ideologias, os nossos pensamentos, pode ser várias coisas. Na verdade, qualquer coisa que não for o lugar específico e exclusivo do mensageiro da aliança. Se Jesus Cristo não ocupar esse lugar central da nossa existência, qualquer outra coisa que estiver ali precisa ser purificada na nossa vida. É como o apóstolo Pedro vai dizer na carta dele: santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Aí sim vocês estarão prontos a responder à razão da esperança. Ou como o profeta Malaquias está dizendo aqui, ele vai purificar os filhos de Levi, então a oferta dele será agradável. Não é ao contrário, irmãos. A resposta ao problema do mundo e a resposta ao problema do nosso coração, ela vem única e exclusivamente do nosso Deus. É Ele quem faz o processo de purificar aquilo que precisa ser removido do meu coração e do seu coração. Que às vezes pode ser a mesma coisa. Às vezes podem ser coisas parecidas que a gente tem de se purificar. Mas às vezes tem coisas que você esconde no fundo do seu coração que ninguém mais sabe. Mas que o Senhor está te pedindo isso, a ser entregue diante dEle. Para que daí você e eu sejamos verdadeiras e verdadeiros sacerdotes do Senhor, filhos de Deus. E esse processo, ele é muitas vezes doloroso também. E aqui, irmãos, essa ideia de resistir ao fogo e tal, não é um papo motivacional. Sabe assim? Porque você já deve ter visto várias coisas que nós temos que ser, e é a palavra da moda, né? Resilientes. Já viu essa palavra? Você tem que suportar e aguentar, e muda a sua mentalidade, e você vai, sei lá o que e tudo mais. Aqui você não precisa mudar nada, irmãos. Sabia disso? Como o profeta Salomão falou, o profeta, de certa forma, enfim, né? Mas o rei Salomão falou em Eclesiastes, ele dizendo para os jovens, mas isso se aplica a todos nós, se você quer viver da forma que você quiser, viva. Quer cumprir os desejos do teu coração? Faça isso. Você é livre, você tem vontade para fazer isso. Mas lembre que em algum momento o Senhor vai te cobrar juízo de todas as coisas. Por isso que ele diz, lembra do teu Criador no dia da tua juventude. Ou como ele vai chegar à conclusão do livro de Eclesiastes, importa conhecer e temer ao Senhor. Mas eu e você podemos viver de acordo com os nossos desígnios do coração, sem problema nenhum. Pelos nossos 60, 70, 80 anos que a gente vai viver aqui na terra. Mas um dia, o Senhor vai cobrar juízo dessas coisas. Por isso que o profeta está alertando o povo aqui. As perguntas de quem vai suportar a vinda do Senhor, quem pode subsistir quando Ele aparecer, e essa figura do ourives, do fogo e do sabão que purifica, são perguntas para que eu e você, a gente questione a nossa vida mesmo. E aqui, irmãos, não quero que você entenda de que para que sejamos purificados, a gente precisa fazer coisas. Porque em Efésios 2 nos diz exatamente que a salvação, ela vem pela graça. E é dom de Deus, não é pelos nossos próprios méritos.
Mas o apóstolo Paulo continua no versículo 10, porque Deus nos chamou e preparou para que andássemos em boas obras. Então a evidência de um coração purificado é sim boas obras, é sim você andar de acordo com o que Deus estabeleceu. Mas isso não significa que o que você faz de boas obras não é o que te purifica, é o resultado de um coração purificado. Essa é a ideia. Ou como o próprio Jesus diz em Mateus 16. Ele diz aos seus discípulos assim: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. É sempre sobre o que Cristo fez por nós, irmãos. Não é pelos nossos méritos. E esse processo, então, de purificação, ele vai cobrar essas coisas. Coisas caras ao nosso coração. De negar a si mesmo. E negar a si mesmo, ele não significa abrir mão das nossas convicções e olhar e entender que em Cristo nós somos convictos de quem nós somos. Porque em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. E é nele somente. Ou como o povo perguntava, Deus está achando que aqueles que erram, os maus se passam por bons? E muitas vezes a gente se questiona isso. Como o profeta Abacuque também, até quando eu verei o povo sofrendo? Até quando o ímpio vai prosperar? Você já deve ter se perguntado isso também. A gente vê gente que vive de forma errada e que prospera na vida. Mas confia que Deus cobrará juízo dessas coisas. E importa, irmãos, que o meu e o seu coração seja limpo e purificado pelo Senhor Jesus. Por isso que ele diz, no versículo 3, que ele vai fazer os filhos de Levi como prata e ouro refinado. E aqui, Martinho Lutero, o grande reformador, comentando sobre o versículo 3, ele diz isso, que Cristo não é meramente o purificador, como ele é o agente purificador. Ele não é apenas o ferreiro, mas ele também é o fogo. Ele não é somente aquilo que purifica, como é aquele que purifica. Nós temos que olhar para quem Cristo é, irmãos. E aí sim nós seremos limpos. Aí sim nós seremos feitos à imagem. Ou como o ourives que olhava para a prata e só terminava de purificar quando ele via o seu reflexo naquele processo. O Senhor quer forjar em nós a sua essência e a sua imagem, para que eu e você reflitamos, tá certo? Reflitamos a imagem dele para o mundo. Ele quer forjar em nós aquilo que ele é, a sua natureza, a sua essência, o seu espírito, para que eu e você, ao irmos para o mundo, não resplandeça a nossa luz, mas a luz de Cristo. Esse é o processo, essa é a ideia, que é o que o versículo 4 vai dizer. Assim as ofertas serão justas. Ou como 1 Pedro 2,9 diz, você deve saber esse versículo de cor. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Em Cristo nós somos limpos, em Cristo nós somos achados, filho de Deus. E assim a nossa vida vai ser purificada. Esse é o primeiro tipo de pessoa, aquela que é purificada pelo Senhor, aquela que tem
no processo de limpeza e de purificação, que passa pelo fogo, que passa por momentos difíceis e caros, mas que o resultado é uma vida que adora e cultua ao Senhor verdadeiramente. E meditando na passagem, enfim, preparando a mensagem, eu me perguntei, e você deve se perguntar talvez também em outras coisas, que Deus está falando ao seu coração, como Ele está falando ao meu. O que precisamos ainda deixar que o Senhor purifique em nossos corações? O que precisamos negar de nós mesmos para que Ele resplandeça a sua luz em nós? Nós precisamos pôr fogo nas nossas embarcações para que a gente não abandone a missão de refletir a glória de Cristo por onde a gente for. A minha e a sua oração tem que ser a mesma de Davi no Salmo 139. O pastor Roche lembrou muito bem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou ainda como João Batista, em João 3, no versículo 30. Convém que ele cresça e eu diminua. Essa deve ser a nossa oração. Essa deve ser o nosso coração purificado. Um coração que é cheio de Cristo e vazio de nós mesmos. Assim seremos limpos. Assim seremos purificados. Assim, o nosso culto, as nossas ofertas, os nossos cânticos, a nossa meditação, a nossa vida, ela não vai ser uma vida longe daquilo que o Senhor estabelece, mas é uma vida em culto, é uma vida cultuando ao Senhor, não só no momento do domingo de manhã, no momento da célula, mas é uma vida que anda em espírito e em verdade, adorando ao Senhor. É uma vida que cultua o Senhor o tempo todo. Esse é o resultado. E essa purificação e esse resultado, ele contrasta com o que os sacerdotes estavam fazendo, o alerta que o profeta Malaquias faz aos sacerdotes no capítulo 2, mas também aquelas pessoas que são descritas no versículo 5. A lista de pecados que é apresentada aqui, irmãos, é resultado de vidas e de corações não purificados. E você vê ali no versículo 5, os feiticeiros, os que juram falsamente, os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e órfãos, e os que os torcem ou impedem os estrangeiros de usufruir da justiça. É mais ou menos Deus falando assim: eu vou cobrar juízo de gente que não tem o coração purificado pelo meu fogo e pelo meu sabão, de gente que não passou pela cruz de Cristo. Essas pessoas serão cobradas o juízo. Ou como Paulo alerta a Timóteo, lá em 2 Timóteo 4, versículo 1 e 2. Diante de Deus e de Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você que com insistência pregue a palavra, insista, seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Eu e você temos que ser como Timóteo aqui, irmãos, mas não como Timóteo porque Timóteo era alguma coisa, mas pelo que Cristo fez na vida dele, de insistirmos em nos mantermos fiéis e firmes na palavra de Deus. Assim, pela graça dele, nós seremos purificados. E essa lista de pecados, ela é descrita da feitiçaria, enfim, em toda a lei no Antigo Testamento. E em Jesus é reafirmada como pecado. Mas elas podem ser resumidas, já para a gente encerrar, para ir para a reta final, em corações que não temem ao Senhor, como ele termina, que torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. O não temer a Deus é resultado de corações não purificados, de corações que são cheios de si mesmo e de corações
que entendem que de qualquer forma podem agradar a Deus. E esses corações não purificados são corações em que a palavra de Deus não habita, em que o mensageiro da aliança não fez morada ainda. Por isso, ter um coração purificado pelo Senhor significa abrir mão de quem nós somos para sermos encontrados em Cristo. Ou como está escrito em Ezequiel 36, 26 e 27. Eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porém dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Tirar um coração não purificado e um coração de pedra para um coração novo. E esse processo só ocorre quando negamos a nós mesmos, quando abrimos mão de quem nós somos e somos achados em Cristo. Ou quando, como ainda o profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 13, diz: rasguem o coração e não as roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo. Rasgar o coração, irmãos, não é achar que ritos e símbolos que a gente estabelece são o que purifica as nossas vidas, mas é a pessoa de Cristo Jesus. Deus quer nos purificar, irmãos, como um povo santo, para que a gente anuncie as suas maravilhas, a sua glória, o Evangelho, a nova vida em Cristo. Mas para isso, precisamos render aos seus pés. Diferente daqueles que não têm o coração purificado, listados no versículo 5. Temos que olhar para a cruz, crer na mensagem, rasgar o nosso coração para que Cristo o refaça em sua palavra. E é por isso que estamos nessa manhã, Deus, celebrando a nova vida que, em graça, Deus nos concedeu por meio de Cristo. Como diz uma canção: se vivo é porque Ele morreu, prova da justiça e do amor de Deus. Se canto é que ressuscitou, até a própria morte venceu o meu Senhor. Pelo preço que pagou por mim, eu sei que a minha vida só pertence a Ti. O Seu sangue me faz existir, e eu espero que complete em mim a Sua vida em minha vida. Isso é resultado de vidas purificadas pelo Senhor, que olham e entendem que a morte e a ressurreição de Jesus nos faz um povo, nos faz filhos dele. Que sejamos assim, irmãos, que rasguemos os nossos corações e que a gente deixe a pessoa de Jesus Cristo, pelo seu Santo Espírito, nos purificar constantemente, para que assim cada um de nós seja feito à imagem e semelhança da glória do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Mais perto eu estou, tua voz satisfaz, quebra e refaz o meu coração, renova a canção, sim, tão perto está.